Família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like para a gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando sua opinião, o seu comentário para a gente fazer aquela resenha boa de vascaíno para vascaíno. Nesse vídeo a gente vai fazer um resumão aí da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Claro que tem mais um jogo hoje, né? Corinthians e Fortaleza. E aí, se o Corinthians ganhar do Fortaleza, pode ultrapassar ali o Vasco. O Vasco pode cair para a 12ª colocação. Mas vamos fazer um resumão aí dessa quarta rodada, porque tem pontos interessantes para a gente destacar e trazer para o nosso contexto de Vasco, é claro. Quero falar aqui do Botafogo, que é líder da competição, né, com 12 pontos aí, e você sabe, vascaíno, que a gente imaginou que o Botafogo, pelo que apresentou ali no Campeonato Carioca, nem classificando para as semifinais, na Copa do Brasil, era para ser eliminado, se eu não me engano, para o Sergipe, mas a arbitragem deu uma moral, vamos dizer assim. E aí o Botafogo agora, depois de alguns ajustes aí do treinador, de algumas peças, líder do campeonato. Vamos debater sobre isso. O que dá para aprender aí com o Botafogo? Quero trazer aqui também, cara, Galvão Bueno. Cara, eu achei muito engraçado o Galvão Bueno desabafando aí pelo momento do time dele. Mas você vai achar graça e, claro, vamos resenhar sobre isso. E o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho ontem, após o Grêmio empatar com o RB Bragantino. Irmão, foi sincerão, cara. Foi sincerão. Jogou na cara do torcedor a sinceridade dele. E aí, claro que eu vou trazer aqui para o nosso contexto de Vasco. Faltou essa sinceridade aí do Barbieri, do Brax, do Abel Braga, com o torcedor vascaíno. E claro, a gente vai falar de Barbieri, Luca Orediano. Por que esse cara não joga? Porque 20 milhões colocados num atleta e o cara não entra em campo, família vascaína. Por que será? Mas vamos lá, vamos começar aqui a nossa resenha, falar um pouco aí da quarta rodada do Campeonato Brasileiro, porque a gente vê o Botafogo liderando, né? 4 vitórias aí, chegando a 12 pontos. Claro que a gente pode pontuar aqui que, poxa, será que o Botafogo teve uma sequência mais tranquila que a do Vasco? O Vasco pegou aí 3 times, irmão, que é considerado aí favoritos para conquistar alguma coisa, né? Palmeiras, Atlético, Fluminense. E aí quando você olha para a tabela do Botafogo, foi fácil? Não acho, cara. Não acho. A gente pode até pontuar que a do Vasco teve um nível de dificuldade maior, mas do Botafogo não foi fácil, não. O Botafogo pegou aí o São Paulo, que, porra, é um time grande, não é tão fácil de ser batido. Pegou o Galo, pegou o Flamengo e também ganhou do Bahia fora de casa, time que a gente perdeu dentro de São Januário. Então, sim, a campanha do Botafogo é, sim, para destacar. Mas o vascaíno, o Vasco, pode aprender alguma coisa com o Botafogo? Porque não é possível, né? Depois de um campeonato carioca terrível, que não classifica para semifinal, né? Teve que disputar a Taça Rio, ganhou e tudo mais, mas o Botafogo chega com um nível de atuação totalmente diferente. Agora, não mudou o treinador. Será que dá para o Vasco caminhar no mesmo sentido aí com o Maurício Barbieri? Antes de eu comentar um pouco mais sobre isso, eu quero trazer aqui a Renata, né, que narra lá na Globo, e também o Grafite para falar um pouco mais desse Botafogo. Se liga só. Mais uma vitória importante do Botafogo, né? Se a gente voltar o início do ano, quem imaginar que o Botafogo no início do Campeonato Brasileiro ia vencer os primeiros 4 jogos, né? Ó, eu peguei minhas escalações, anotei tudo. Geralmente eu faço isso antes dos jogos, né? Já preparo mais ou menos o que vem por aí. Quando a gente viu a escalação do Botafogo, eu falei, gente, ainda bem que eu trouxe o bloco, aí eu fiz outra escalação. E a gente não, vou deixar pra eles falarem, mas eu não tava muito confiante nesse Botafogo antes da bola rolar. Quando a bola começou a rolar, a parada foi outra. A gente viu um protagonismo, principalmente dos jogadores do meio de campo. Lucas Fernandes, hoje o Marlon Freitas e também o Gabriel Pires, jogando super bem, né? Jogadores que não têm sido os 3 titulares ali do meio de campo. Até o Tietê entra depois no segundo tempo, como o Tiquinho, o Eduardo. Mas foi um Botafogo diferente hoje e que venceu, e venceu convencendo. Um fato importante para a equipe do Botafogo, o Botafogo foi o único dos grandes do Rio que não configurou nas finais do Campeonato Carioca, né, nas fases finais. E isso foi importante para o Botafogo. Ele disputou esse campeonato que montaram de última hora aí para quem não se classificou no Campeonato Carioca, e o Luiz Castro conseguiu dar um padrão de jogo, botar em forma jogadores, entender melhor os jogadores que ele tem, e hoje o Botafogo colhe esses frutos. Ele não foi para as finais do Campeonato Carioca, mas está num momento da temporada muito bom e começa o Campeonato Brasileiro muito forte. Tá aí, né? Então a Renata toca no mesmo ponto que eu coloquei aqui, né? O Botafogo que começa o Carioca muito mal. E o Grafite fala também ali do tempo de trabalho
que o Luiz Castro teve aí para ajustar o Botafogo. Claro que a gente precisa pontuar aqui, e aí eu trago essa situação para debate, o Botafogo não mandou o Luiz Castro embora e agora performa muito melhor do que no Campeonato Carioca, sendo o líder da competição. Mas a gente precisa pontuar aqui que apareceu 2 atletas que estão fazendo a diferença lá no Botafogo, né? Que é o Carlos Eduardo, o meio-campo que já estava no ano passado, mas voltou a jogar porque estava machucado. Até inclusive trouxe aqui a estatística, né, que o Gilmar Ferreira colocou no seu Instagram, depois que esse atleta voltou ali, meio armador, né? Botafogo de 10, 12 partidas tinha ganhado 9, ganhado 10. E um outro jogador da beirada de campo que não estava também no Campeonato Carioca é o Júnior Santos. Cara forte, rápido, né? Toca o terror ali pela beirada de campo, o Botafogo se ajustou. E para piorar, família vascaína, para piorar essa situação, o Botafogo entrou ali sem 6 titulares ontem contra o Atlético Mineiro, sai na frente e, por exemplo, não faz o que o Vasco faz, né? De recuar e de jogar como time pequeno. Surpreendeu o Galo, não dando espaço, não deixando respirar, tentando ganhar o jogo e mostra aí pro vascaíno alguma mensagem. Agora, qual é? Me ajudem aí. Será que o Barbieri pode fazer realmente o que o Luiz Castro fez, de ajustar, de melhorar o desempenho, ou a entrada de alguns atletas é essencial para o trabalho do Maurício Barbieri, como foi lá no Botafogo, que eu pontuei aqui, Carlos Eduardo e também o Júnior Santos? O que você acha, família vascaína? Me ajuda aí nos comentários se dá sim para o Barbieri fazer o que o Luiz Castro fez. Depois de um campeonato carioca terrível, liderar a competição no Campeonato Brasileiro. Mas vai chegar aquele vascaíno que vai falar assim, Thiago, não dá, irmão. Não dá porque o Barbieri realmente está perdido. O Vasco pode sim performar melhor com esse elenco. Tem que chegar reforços, tem que chegar jogadores, um camisa 10, um atacante de lado, um volante mais experiente. Concordo com tudo isso, Thiago. Mas o Vasco não pode jogar da maneira que vem jogando. E eu tenho que concordar. O trabalho do Maurício Barbieri, por mais que eu já fiz aqui algumas defesas, tá difícil de defender. Nesse momento fica muito complicado, porque até se tem no vídeo de ontem à noite, você pega o jogo do Vasco contra o ABC e o jogo contra o Bahia, que tem as mesmas características, dentro de São Januário você tem que propor o jogo, você não vê mudança nenhuma. Nenhum ajuste, nenhuma melhora. Você pega Galo, Palmeiras e Fluminense, que também tem o mesmo estilo de jogo, de pressionar o Vasco, você não vê mudança nenhuma. Então o que está acontecendo? E aí eu vou trazer aqui para debate essa questão do Maurício Barbieri. E cara, Luca Orediano, queria botar na mesa, vou até balançar a mesa aqui. O Luca Orediano na mesa. Jogador que o Vasco investiu mais papel colorido e parece que não tem a confiança do jogador. Tava até conversando aqui com meu tio agora sobre ele, né? Sobre o Luca Orediano, e ele falou uma coisa interessante, cara. Que o Barbieri na coletiva disse que o jogo contra o Fluminense ali não era um jogo pro Luca Orediano. E aí meu tio falou assim, cara, um jogador que tem esse investimento, que é o mais caro que o Vasco contratou nessa janela, não tem essa de não é jogo pra ele. Ele tem que entrar. Ele tem que jogar. E aí, antes de eu complementar aqui a minha opinião, queria trazer aqui o Edmundo falando sobre Luca Orediano e por que ele não entrou aí contra o Fluminense. Liga só. Muito fácil até de responder. Ele não tem as características do jogo que o Maurício Barbieri quer para o Vasco, que é de contra-ataque. Ele não tem a força. Mas aí é que eu me pego. Quem tem a força, não estou falando do He-Man, não, sabe? Aquele desenho que a gente assistia quando era criança. Você não era nem nascido, Gui, mas a galera que tem a minha idade aí vai entender. Eu tenho a força. Quem tem a força e a técnica para fazer isso, por exemplo, é o Figueiredo, e ele jogou mais de lateral do que de atacante. No final, até quase faz o gol, e que daria a vitória ao Vasco. Cara, eu não consigo entender. O Barbieri já deu diversas entrevistas dizendo que o Egnaldo é centroavante, é o reserva imediato, ou seria, né? O reserva do Pedro Raul. E isso se concretizou hoje. Ele entrou exatamente no lugar do Pedro Raul. E depois, o Juan Cruz entrou e jogou em que posição? Jogou de meia? Nem ele sabe, eu acho, hein? Não, ele não se encontrou. Às vezes não é culpa só do atleta. Enfim, não sei se ele era referência, porque ele é grandalhão, enfim, talvez na bola aérea. Não sei. Então, a colocação do Edmundo, ela é perfeita e me ajuda muito aqui a não entender Maurício Barbieri, né? O modelo de jogo ali, como estava se desenhando, né, Fluminense e Vasco, sendo marretado, massacrado, e como o Edmundo ali não conseguiu entender o que o Barbieri quis fazer, né? Porque ele coloca o Egnaldo na função ali do Pedro Raul, né, para dar mais velocidade, e depois de poucos minutos ele coloca o Juan Cruz, que você não consegue entender a escalação, porque a maneira que o jogo estava se desenhando, você tira o Juan Cruz da função dele, que é lá dentro da área, grandalhão, última finalização, ele estava jogando aqui atrás. Então tentam, assim, eu quero que algum vascaíno tenta aqui me explicar por que não o Orediano ali. O Orediano ele não pode fazer isso,
Porque se ele não pode fazer isso, entrar ali na função do Juan Cruz, aí ficaria o Orediano ajudando ali atrás, né? O Egnaldo, o Figueiredo, de velocidade nas pontas, porque o Orediano tem bom passe, é habilidoso. Inclusive, se você lembrar um lance que o Juan Cruz ele pega a bola ali num contra-ataque, pega a bola e abaixa a cabeça e chuta, talvez o Orediano ali naquela função, como tem mais caguete de jogar ali, sabe girar, tenta alguma coisa diferente, poderia ter achado o Galaça passando sozinho aqui. Mas o cara não é a função dele, ele é homem de área. Aí pega a bola, ali na entrada da área, abaixa a cabeça e dá um chute de peladeiro. Então, realmente, essas modificações e a falta de evolução no Vasco me fazem realmente questionar esse primeiro ponto que eu perguntei para vocês aí em relação a Luiz Castro e reforços que chegaram no Botafogo que mudou. Será que Barbieri dá sim realmente para evoluir o Vasco? Eu tô na dúvida, quero propor isso aqui para debate também, família vascaína. Agora, cara, ai meu Deus, é muito engraçado isso. Quem imaginou aí que o Galvão Bueno sofreria com o time dele, né, família vascaína? Porque ele falou aí, né, que é flamenguista, e eu achei muito engraçado, gostaria de trazer isso aqui pra vocês. Olha o Galvão Bueno desabafando, ó. Ai meu Deus, se liga. Tô aqui acompanhando os momentos finais, de 2 pro Atlético, 1 pro Flamengo, tô assistindo, curtindo na Globo, olha só, olha aí, chegando no final do jogo, que coisa incrível, hein? 3 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, 1 vitória e 3 derrotas. O São Paulo tem 2 vitórias contra times fraquíssimos, com obrigação de vitória e goleada, tem 2 empates, já vai para mais 3 derrotas, já sofreu mais de 10 gols, sei lá, já perdi até a conta. E o Flamengo caminha para a zona do rebaixamento. Olha, eu quero dizer uma coisa. Na última terça-feira, recebi uma homenagem muito bonita da CBF, antes do sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo acabou? Pela vibração da torcida, eu acho que o jogo acabou. Então, a terceira derrota consecutiva do Flamengo no Campeonato Brasileiro, caminhando para a zona do rebaixamento. Mas eu dizia que, sentado ali do meu ladinho, estava o Braz. Eu, educado que sou, disse: oi, Braz, como vai? Tudo bem? Ele foi muito educado pelas duras críticas que tenho feito a ele, ao Landim. Ele disse: oi, Galvão, como vai? Tudo bem? É assim mesmo, Braz, porque a gente discute, a gente diverge, mas a gente não precisa perder a educação, a gente não precisa ser inimigo. Mas eu continuo discordando. O Flamengo já gastou 37 milhões em indenizações. Enquanto isso, o Dorival está acertando São Paulo vai ganhando, e o Flamengo vai trocando, e vem um técnico português, depois vem outro técnico português, e agora vem o São Paulo. Eu disse: Sampaoli, o futebol dele é muito ágil, mas ele é bem louco, ele vai trocando, ele bota 4 atacantes, depois bota 3, a defesa fica completamente vulnerável. Ele daqui a pouco vai começar a pedir jogador. Aonde vai isso? Até onde vai esse Flamengo com o Sampaoli? Pressão, ataque, mas toma gol e perde o jogo. O que adianta? Tá vendo, Braz? Eu falava, eu avisei todo mundo desde o início. Eu não gosto do trabalho do Sampaoli. E vai tumultuar ainda mais o time do Flamengo. Vou esperar pra ver. Cara, eu sei que tem aquele vascaíno que vai falar assim: Thiago, não é o momento não da gente zoar os caras, a gente tem que se preocupar com o nosso. Eu consigo fazer as duas coisas. Eu consigo, não sei você, mas eu consigo. Eu consigo me preocupar com o Vasco e consigo secar eles. Consigo. É maravilhoso. O Flamengo pode entrar hoje aí na zona de rebaixamento, né, se o Corinthians ganhar. Então eu consigo secar eles. E é um interessante também sobre isso, dentro da minha teoria. Por isso que eu falo, todo o assunto que eu trago aqui, eu coloco no contexto do Vasco. Porque a gente está falando de desempenho, a gente está falando de elenco, e lá atrás, antes do campeonato começar, eu falei o seguinte: o Vasco tem limitações? Tem. O time é maravilhoso? Não, mas podemos competir com qualquer adversário. A gente está competindo, tá jogando merda nenhuma, tá jogando como time pequeno, aí é justo, é cobrar Barbieri, que dá para entregar mais. Mas o Flamengo é uma dos pontos que eu coloco nessa minha teoria. Você vê o elenco do Flamengo, né, um time qualificado, com bons jogadores, passando o sufoco que tá passando, 3 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, ou seja, cara, não tem ninguém performando daquela maneira, que realmente o nível dos times na Série A estão... não, dá pro Vasco competir. Agora, tem que mudar a cabeça, tem que mudar a maneira de jogar, desse jeito não dá pra aguentar. Mas tá aí, né, tenho certeza que se você riu aí com o Galvão Bueno, 3 derrotas consecutivas, beleza, tá dando pra secar eles novamente. E pra finalizar o nosso vídeo, cara, queria trazer aqui Renato Gaúcho Sincerão. E aí até te faço a pergunta antes: você gostaria de ver isso no Vasco? De algum membro ali da comissão, né, que tá comandando, Brax, Abel? Irmão, não é sempre que a gente vê isso não. Vamos lá.
Mas, no meio do ano, que fique bem claro, é fundamental o clube trazer 2, 3 jogadores de velocidade para o lado. Mas jogadores que eu digo a nível do grupo do Grêmio, entendeu? Porque a gente entende a parte financeira do clube, a gente vem fazendo, vem entendendo, mas um clube como o Grêmio, que veio da segunda divisão, está na primeira divisão, acho que o nosso torcedor merece que a gente possa brigar por coisas esse ano aqui. E para você brigar por coisas, você tem que gastar. Não adianta. Então tem a opção A e a opção B. Se gasta, se briga por alguma coisa. Não se gasta, aí eu vou entender o lado financeiro do clube também, mas que fique bem claro. Não exijam que o Grêmio vai ser campeão brasileiro, não exigem que o Grêmio vai ser campeão da Copa do Brasil. Vamos ser bem claros. Não vamos iludir torcedores. Tiver esses jogadores, a gente pensa grande. Se esses jogadores não vierem, bom, eu estou dando a minha palavra que o Grêmio não vai ganhar a Copa do Brasil e não vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Se alguém acha que vai ganhar, eu não vou iludir ninguém. Tá aí, cara, eu não quero comparar, até porque seria muito injusto, né? O Vasco é uma SAF, lá é um clube associativo, o Grêmio, não dá pra comparar a história que o Renato Gaúcho tem no Grêmio, né? Então dá pra ele tem bagagem pra falar isso, talvez seja o maior ídolo, ou um dos maiores ídolos do Grêmio, então ele tem Costa para falar isso. Barbieri com certeza não tem, até pela idade, ser um treinador jovem, tá construindo a sua carreira, então não quero comparar essa situação. Mas pego aqui alguns pontos de sensibilidade ali que faltou no processo aí do Vasco. Lá atrás, antes de Vasco ser vendido, né, onde todas aquela historinha que a gente ouviu, né, muito torcedor hoje fica indignado com isso, porque, pô, não é esse time que vai entregar aquilo que vocês prometeram antes de comprar, certo? Esse é um ponto. E aí eu já pego agora para esse momento, porque se fala muito numa gestão profissional. E eu sempre pontuei isso. Calma, gente. Calma, porque dentro dessa gestão tem profissionais que podem cometer erros. E aí vamos pontuar esses erros aqui agora. Paulo Brax. Eu vou contratar Maurício Barbieri porque eu quero o Vasco um time ofensivo, um time que propõe o jogo, que vai fazer bastante gols. E não é isso que a gente viu. E não é isso que a gente está vendo. A gente viu uma vergonha no Maracanã sábado. Você pula para Abel Braga. O vascaíno não vai mais sofrer nesse Campeonato Brasileiro. Desse jeito que está atuando, desse jeito que está caminhando as coisas, não é por aí não. Eu, por exemplo, sofri muito no sábado, irmão. Fiquei com uma dor de cabeça terrível vendo o Vasco jogar daquele jeito. Então são falas ou são comportamentos que alguns profissionais que trabalham na SAF que acabam também atrapalhando esse processo. E um outro ponto que eu pego ali da sinceridade do Renato Gaúcho é os reforços. Ele pontuando, tem que chegar atacante de velocidade, senão a gente não vai conquistar. E, não é qualquer jogador. São reforços. Jogadores que possam aumentar o nível. E é isso que a gente espera também nessa segunda janela aí das contratações do Vasco. Se chegar jogador de 22 anos, 21 anos, que isso, é promissor. Não, peraí. Tem que ser jogadores que realmente possam pegar a camisa, entrar em campo, serem titulares absolutos e ajudar o Vasco nessa competição. Simples assim. Família Vascaína, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, dá aquela moral, senta o dedo no like, se inscreve também no nosso canal aí, pra gente tentar atingir a marca de 38 mil inscritos. Fui, tamo junto. Muito bom ser Vasco.